Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir a nossa palestra gravada depois, sejam amparados e abençoados em seus lares. A gente vai dar início à nossa atividade desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontra presencialmente, os que se encontram em seus lares assistindo a nossa gravação, aos irmãos desencarnados que também vêm a esta casa em busca de auxílio e de socorro espiritual, que todos sejam amparados e iluminados espiritualmente. E iniciando a nossa atividade de hoje com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, hoje vamos conversar sobre o desapego, algumas reflexões que o Espiritismo nos traz. E antes de mais nada, é bom deixar muito claro, às vezes as pessoas confundem um pouco, espírita é desapegado, espírita não sente, ou quem se diz espírita, né, não tem, às vezes, sentimentos. Muito pelo contrário, sentimos tanto quanto qualquer outra pessoa, somos apegados muitas vezes tanto quanto qualquer outra pessoa, então não somos diferentes de ninguém. O que o Espiritismo nos traz é esclarecimento, um pouco mais de conhecimento, talvez, para entender algumas coisas, mas mesmo assim, às vezes é difícil, quando é algo muito próximo da gente, é difícil da gente entender algumas coisas, é difícil de nos desapegarmos, muitas vezes, de algumas coisas. Então vamos entender o significado, o conceito de desapego. Desafeição, desamor ou indiferença, entre aspas, desinteresse e, principalmente, desprendimento. Acho que essa palavra resume bem o desapego, ou pelo menos para a gente entender melhor o desapego, vamos tentar entender o desprendimento. Independência, abnegação e altruísmo. E aí eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, e que tem muita gente que às vezes não entende, acha, puxa, mas Jesus falou isso, Jesus tinha esse tipo de sentimento. Está no Evangelho de Marcos e de Mateus, e no Evangelho segundo o Espiritismo, quem depois quiser ler com calma, quem for fazer o Evangelho da semana, capítulo 14, item 5. As pessoas dizem para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E aí Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha mãe, minha irmã e minha mãe. Quando a gente vê essa passagem de Jesus, às vezes pode dar a falsa sensação de que Jesus não se importava com a sua mãe, com a sua própria mãe, não se importava com os seus irmãos, ou seja, não se importava com as pessoas mais próximas dele. Na verdade, Jesus veio nos trazer aqui um ensinamento muito mais profundo e que nós temos muita dificuldade de entender. Todos nós que estamos aqui reunidos presencialmente, quem estiver também nos assistindo pela internet, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Mas nós nos entendemos como irmãos? Nós realmente nos vemos como irmãos? Aqui dentro de um centro espírita, dentro de um ambiente gostoso como esse, talvez a gente até consiga ter mais afinidade com as pessoas, gostar das pessoas. Mas e da porta do centro para fora? As pessoas que, por algum motivo, nós não gostamos ou que não gostam da gente, pessoas que de alguma forma nos prejudicaram, nós conseguimos entender da mesma forma? Nós conseguimos enxergá-los como irmãos, como Jesus nos recomenda?
muito difícil. É um apego que nós temos com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, e que nós não temos assim um desprendimento ou um amor profundo pelas outras pessoas. Então Jesus veio nos trazer nessa lição que todos nós estamos no mesmo barco e todos nós somos filhos de Deus. Essa é a grande lição que Jesus nos trouxe e que a gente ainda hoje não consegue entender plenamente ou tem muita dificuldade de enxergar nas pessoas que não são do nosso meio como nossos irmãos. E hoje a gente vê tantas desavenças pelos motivos mais fúteis possíveis, mais banais possíveis. As pessoas hoje ainda hoje, em pleno século XXI, brigam por causa de política, por causa de religião, por causa de time de futebol. É algo absurdo. Infelizmente a gente vive hoje uma sociedade extremamente desamorosa. É um desapego até muito exagerado, não é assim que funciona. Temos que amar mais as pessoas, temos que compreender mais as pessoas. Podemos não concordar com alguns pontos de vista, com algumas coisas, tudo bem, é um direito que nós temos, mas entender a todos como irmãos, como Jesus nos recomenda. Então, ame sua família, é uma recomendação de Jesus, mas não faça deste amor um apego obsessivo. Essa frase está num livro que eu gosto bastante, chamado Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz, e cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente. E aquela mensagem que nós vimos anteriormente, uma das frases desse capítulo é exatamente isso. Quer dizer que eu não devo mais amar minha família? Claro que não. Nós temos que amar nosso pai, nossa mãe, marido, mulher, filhos, cachorro, os nossos animais, fazem parte da nossa família. Só que muitas vezes nós extrapolamos esse amor e acaba se tornando algo obsessivo. E aí, quando um desses entes queridos desencarna, isso é muito prejudicial e a gente vai ver um trecho aqui que ilustra um pouco isso. Mas quer dizer que eu não posso amar quem já desencarnou? Amar sim, mas amar com desapego. E tem uma frase no final aqui de um outro livro que eu gosto bastante, que a gente acho que vai esclarecer um pouco mais tudo isso que a gente está vendo. Mas é uma recomendação de Jesus e o André Luiz nos trouxe aqui. O nosso corpo físico, todos nós aqui estamos encarnados, o nosso corpo físico é um empréstimo divino. Por isso que a gente também não deve amar demais ou ser apegado demais às coisas da matéria. Porque hoje eu estou aqui, encarnado. Amanhã eu desencarno, e aí? Meu corpo físico vai ficar aqui. Vai ser enterrado, vai ser cremado, seja lá qual for o destino que eu quiser dar a ele. Mas é um veículo, é um instrumento do qual eu estou me utilizando nesse momento para viver aqui nessa matéria. Mas amanhã, quando desencarnarmos, a gente vai deixar tudo aqui, inclusive o nosso corpo físico. E aí, se eu for extremamente apegado às coisas daqui, quando eu estiver do outro lado, possivelmente eu vou sofrer. Do outro lado, não vai ter WhatsApp, não vai ter Instagram, não vai ter nada disso. Então quer dizer que eu tenho que me desapegar de tudo isso agora? Não. Se está aqui à nossa disposição, é para a gente utilizar, mas saber utilizar. Às vezes a gente se apega a algumas coisas que depois, quando a gente não tem, a gente sofre demais. Inclusive o nosso corpo físico. Parece bobagem, às vezes parece, puxa, mas não é bem assim. Quantos relatos a gente não vê na literatura espírita de pessoas que desencarnaram e sofrem demais do outro lado porque se veem sem nada assim, materialmente falando. E aí a pessoa não cultivou coisas divinas, coisas espirituais aqui, chega do outro lado e vai sofrer bastante. Por isso que o Espiritismo a gente chama de doutrina consoladora nesse sentido, que nos traz esclarecimento, nos traz informações de como devemos viver aqui, agora, e também do lado espiritual. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não se prepara, a gente não vê a rota que a gente vai pegar, vai saber se está frio, se está calor, se está chovendo, onde a gente vai, a gente não se programa. O Espiritismo nos dá, digamos, um GPS espiritual de como a gente vai viver do outro lado. E como é que eu vou viver do outro lado? Da mesma forma que eu estou vivendo aqui, desde que eu saiba viver aqui. Vou ter as coisas materiais do outro lado? Não. Mas tudo aquilo que eu fizer de bom aqui vai servir do outro lado, com certeza. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Vem nos informar sobre como vivemos do outro lado. Com desapego. É difícil? Às vezes. Para muitos de nós é extremamente difícil.
falando de bens materiais, essa figura do tio Patinhas que todo mundo conhece, né, o desenho animado, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em perdê-los sem murmurar, caso Deus resolva retirá-los. Hoje eu tenho uma piscininha de moedinhas. Se amanhã ou depois, por algum motivo, eu não tiver mais, muitas vezes pelo meu apego excessivo, pelo abuso das coisas da matéria, porque muita gente perde fortunas por abusos. Quantos relatos a gente não vê de pessoas que ganharam um dinheiro fácil e torraram o dinheiro mais facilmente ainda? Porque não tinham aquele conceito de valor. Não sabiam dar o justo valor àquilo que tinham. Pessoas que ganharam heranças, ganharam na loteria, perdem rapidamente os bens terrenos por isso, por não dar o devido valor. Então, usar sim os bens terrenos, as moedinhas, a piscininha de moedinhas, sem problema. Mas saber que amanhã ou depois eu posso não ter mais isso. Nessa vida eu posso ter vindo rico. Numa próxima vida talvez eu venha menos rico. Ou nessa vida mesmo, por algum motivo eu posso não ter mais, e aí? Eu vou sofrer por isso? E muita gente sofre. Às vezes a gente perde, sei lá, um celular, a gente já fica desesperado, perde um dinheiro na rua, já fica desesperado, imagine perder uma fortuna. E quantas pessoas não perdem, né? Muitas vezes pela própria negligência. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueça de que ao lado da mais rude prova, sempre coloca uma consolação. Há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E isso ajudará o desprendimento como um adulto que vê as coisas mais importantes. Quando a gente conseguir entender que as coisas da matéria são da matéria e a gente precisa utilizá-las de forma harmoniosa, a gente não vai sofrer se perdermos. Só que muitos de nós somos extremamente apegados a tudo, a tudo. E aí a gente sofre quando não tem. Então, do lado espiritual, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando hoje pelo lado espiritual. As coisas da matéria ficarão aqui. Quantas e quantas pessoas muitas vezes são enterradas em sepulturas monumentais, e aí a gente vai saber como foi a chegada dela do outro lado. A pessoa muitas vezes não tinha nada, espiritualmente falando. Era uma pessoa vazia. Tem um livro muito interessante do Chico Xavier chamado Voltei. Não sei se alguém já leu, já ouviu falar desse livro. É um relato de um espírita, de uma pessoa espírita, que chegando do lado espiritual, ela achou que ia ser recebida com pompas, com todo tipo de ajuda, né, das pessoas, porque a pessoa tinha sido espírita, achou que ia ter do lado espiritual algo diferenciado. E aí ela viu uma pessoa, estava lá andando por uma colônia espiritual, e viu uma pessoa que ela conhecia do centro espírita, humilde, que sempre ficava lá no fundo, ouvindo as palestras e tal. E ela tinha uma luminosidade, e ela morava numa casa, digamos assim, muito bonita do lado espiritual. E ele questionou essa pessoa, viu, como é que você, né, tão humilde na Terra, né, tá aqui com essa luminosidade toda e mora numa casa tão luminosa assim? Lá, eu assistia às suas palestras e eu colocava em prática aquilo que você falava. E ele, enquanto dirigente espírita, só falava, pouco agia. E aquela pessoa humilde que ia lá, ficava lá quietinha, ouviu tudo e colocou em prática. Quantos de nós fazemos isso? Às vezes a gente lê um livro, ouve uma palestra, assiste um filme, né? Hoje em dia tem tantos filmes espíritas. O que a gente coloca em prática realmente daquilo que a gente aprende? Vir ao centro espírita é importante? Eu particularmente acho importante. Assistir palestras, ler livros, mas mais do que isso é pôr em prática alguma coisa. E o Espiritismo nos traz tantas lições. E essa do desprendimento, do desapego, é talvez uma lição difícil para pôr em prática. Mas nós temos aí ferramentas para tentar fazer algo diferente. Porque senão a gente vai continuar nesse vai e vem de encarnações
Sofreremos quando chegarmos do outro lado, porque a gente deixou aqui pessoas, circunstâncias, e a gente vai sofrer demais se a gente não, desde já, começar a pensar que, puxa, existe um lado espiritual, existe algo além dos bens materiais e que também precisa ser pensado desde já. Não é viver pensando na morte, não é isso. Mas saber que quando chegarmos do lado de lá, o que a gente vai levar de bagagem espiritual? Os bens da terra vão ficar aqui. Você tem o direito à posse digna dos bens terrenos, mas não deixe de lado as conquistas espirituais. E essas conquistas espirituais não necessariamente têm a ver com dinheiro. Aliás, muitas vezes é justamente o contrário. As pessoas mais simples, com menos posses, muitas vezes são as mais iluminadas espiritualmente. Quer um grande exemplo que esteve entre nós e que talvez seja o maior entre todos que a gente conhece? Chico Xavier. Tinha uma espiritualidade fantástica, mas materialmente falando, não tinha quase nada. E o pouco que tinha ainda dividia. As pessoas iam até o Chico, às vezes davam as coisas para ele, até está no filme dele, quem assistiu, teve uma senhora que recebeu uma psicografia e deu um relógio para ele, caríssimo. Não, faço questão, não sei o quê, pá, beleza, ele pôs no bolso. Passou um tempinho, veio uma senhora, também no centro. Chico, e essa história é verdadeira, está no filme e é verdadeira. Chico, eu preciso tomar remédio, eu sempre esqueço a hora, não sei, está aqui para a senhora. A espiritualidade sabia que a senhora ia precisar e deu o relógio para aquela pessoa. Ou seja, o que ele recebia, ele já dava. O próprio pai dele, também está no filme, queria que ele pegasse o dinheiro dos livros. Ele nunca ficou com 1 centavo dos livros que ele psicografou. Primeiro, ele sempre dizia, os livros não me pertencem, pertencem à espiritualidade. Segundo, ele tinha o trabalho dele, material, que era pouco, que ganhava pouco, mas que era o suficiente para ele. Ele não dependia daquilo. Ele nunca utilizou-se da espiritualidade para benefício próprio. Ele é um grande exemplo de desprendimento. Quantos e quantos por aí que a gente vê se perdendo por conta disso? Às vezes vê uma assembleia lotada, doações gigantescas, quantos não se perdem por isso? Infelizmente, tem tudo nas mãos para fazer algo diferente e não faz. Mas aí a consciência de cada um responderá quando chegar no plano espiritual. E com certeza se arrependerão demais de tudo aquilo que fizeram. No livro Fonte Viva, do Chico com o Emmanuel, desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontraremos sempre a própria consciência. Essa palavra é muito forte, emprestado. O nosso corpo físico é um empréstimo de Deus, que devolveremos depois para a natureza, para a terra, enfim, seja lá qual for o destino que a gente der. E quando a gente tem coisas emprestadas, a gente tem que ter um cuidado redobrado. E muitas vezes a gente não cuida do próprio corpo físico, das coisas que nos são emprestadas, materialmente falando. Então, usar sim das coisas materiais, viver sim da melhor forma possível, mas saber que são empréstimos de Deus. Aí a lição que o Emmanuel nos deixou. No livro Obreiros da Vida Eterna, que inclusive será, para quem acompanhou aí as redes sociais essa semana, o diretor do filme Nosso Lar vai fazer o 3º filme, Nosso Lar 3, baseado nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série do André Luiz. E no capítulo 14, peguei um pequeno trecho aí para a gente refletir. Sobre a morte, sobre muitas vezes aquele apego excessivo que nós temos quando morre um ente querido. Cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, ou seja, sobre a lápide, no cemitério, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Como assim? Temos que sentir saudade dos entes que se foram? Sim. Esse tipo de comportamento só vai prejudicar quem está do lado espiritual. Porque a saudade existe dos dois lados. Quem está aqui sente saudade de quem se foi, e quem se foi também sente saudade. Faz parte.
Agora, você chorar desesperadamente, e quantos exemplos a gente vê de pessoas que às vezes vão no cemitério e ficam ali de uma forma, é triste até de ver, mas de uma forma desesperada. Uma outra situação que também aconteceu com o Chico, um pai desesperado também com a morte do seu filho, todos os dias ele ia no cemitério e dormia sobre o túmulo do filho. E os amigos vendo aquela situação, ninguém conseguia, né, tirá-lo daquela situação, foram no Chico Xavier. E aí, nesse caso, foi uma mensagem espontânea. O filho mandou uma mensagem para o pai dizendo: pai, todas as vezes que você sai de casa e deixa a mamãe em casa, eu vou até lá para consolá-la. Então você está indo no cemitério e ali eu não estou ali. Eu estou com a mamãe cuidando dela porque você deixou de cuidar dela. Então, são situações, e assim, foi algo, né, digamos, um merecimento, talvez, daquele pai, receber esse recado. Mas quantos e quantos casos por aí, que a gente sabe, de pessoas que às vezes vão até o cemitério e ficam lá. Repito, saudade faz parte, mas esse desespero, esse apego excessivo é extremamente prejudicial. E é isso que o André Luiz quis nos trazer aqui nesse trecho do livro. Um outro caso aqui, no livro Missionários da Luz, também do André Luiz. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, ou seja, aqui na Terra, neles encontram as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Nesse caso, é alguém que desencarnou e era extremamente apegado e continuou na casa como se estivesse ainda vivendo e sugando as energias vitais dos alimentos daqueles que estavam encarnados. Olha que situação triste. Alguém que não sabe que desencarnou ou, às vezes, até sabe, mas continua ali, porque não aceita que desencarnou, não aceita que morreu, que o corpo físico morreu. Então, por isso que, quando a gente fala temos que ser desapegados das coisas da matéria, é para não acontecer esse tipo de situação. E o próprio exemplo do André Luiz também serve para a gente. O André Luiz não tinha nenhum tipo de espiritualidade e quando desencarnou, ficou 8 anos no umbral. Não acreditava em nada, até que, né, depois de 8 anos sofrendo ali todas as situações que ele passou, até que ele entendeu que, opa, peraí, preciso de ajuda. Pediu ajuda, foi ajudado, foi esclarecido de que, né, ele tinha desencarnado, que ele não pertencia mais à Terra e que agora ele ia viver uma outra situação. Então, se a gente tem essas informações à nossa disposição, é para a gente utilizá-las para a gente não cair nesses mesmos erros. Para não acontecer com a gente o que aconteceu com o André Luiz, o que aconteceu aqui nesse caso citado pelo André Luiz no livro Missionários da Luz. Imagine a gente desencarnar e continuar ali vivendo como se ainda tivesse encarnado. Muito triste. E às vezes fica aquela troca de energias. Quem desencarnou não aceita que desencarnou. Quem está aqui encarnado não aceita que aquele que desencarnou. E aí fica naquela troca. E aí ninguém evolui. Aquele que desencarnou, que precisa dar sequência à sua jornada, não consegue se desprender, porque aqueles que estão aqui ainda estão ligados em pensamento com eles, e aí não sai desse círculo. E a gente precisa de alguma forma quebrar isso. Às vezes é difícil, mas é necessário. Por isso que a gente precisa amar com desapego. Na lógica da lei, passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas pelo contrário, porque uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações chorosas, porque o caminho para chegar à abundância é o desapego. Isso é um pensamento do Pietro Baldi, um espiritualista muito conceituado, que inclusive tinha um companheiro nosso aqui que era muito amigo do Pietro Baldi, e ele deixou essa lição para a gente sobre o desapego. A gente consegue entender isso? Muitos de nós ainda não. Alguém já leu o livro Violetas na Janela? Ou já ouviu falar do livro Violetas na Janela? É uma história, acho fantástica, a história de uma menina que desencarnou com 17 anos, era de uma família espírita, e os pais aceitaram, digamos, de boa o desencarne dela, porque tinham um mínimo de entendimento.
E ela, quando chegou no plano espiritual, foi socorrida pela avó. E a mãe, ela ia visitar o túmulo da filha e deixava um vasinho de violetas. Mas assim, com muito amor, com muito desprendimento. E às vezes ela via aquele vasinho de violetas na janela onde ela morava no plano espiritual. Daí o livro Violetas na Janela, que foi psicografado pela tia dela, a Patrícia. E ela escreveu outros 2 livros, aliás, outros 3 livros, Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. E nesse livro O Voo da Gaivota, que é da Patrícia, tem um capítulo lá que chama Amor e Desapego. Eu li esse livro há muito tempo, né? Às vezes quando eu leio alguma coisa que eu gosto, eu faço minhas anotações, falo, em algum momento eu vou usar isso. E aí quando eu montei essa palestra, é o momento de usar. Diz lá, amar e desapegar-se dos seres que amamos não é fácil. Encarnados, quando aprendem a se desprender de tudo que lhes é caro, chegam a ter sensações de dores, porque sufocam a ilusão do ter. Amar tudo e saber que tudo nos é emprestado. Emprestado por quem? Pelo nosso Criador. Com objetos emprestados, cuidado redobrado. Lembra que a gente viu lá atrás sobre isso daí? Não somos donos de nada material. Não possuímos nada. Nosso amor por tudo deve ser incondicional. Usar o que nos é permitido sem abusar. Quase sempre nos julgamos insubstituíveis junto daqueles a quem amamos, que ninguém os ama mais do que nós e que somos impreteríveis na vida deles. Nos apegamos a eles, esquecendo que eles também são amados por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com seus próprios passos. Deixar que esses afetos sigam sozinhos é algo que devemos entender. É o desapego. Precisamos amar com desapego. Uma garota de 17 anos, pelo menos a idade física dela, mas com uma sabedoria fantástica. E deixou essa lição não só para os pais dela, mas para todos nós. Para todos nós. Amar com desapego, porque nada é nosso. As pessoas que estão ao nosso lado, são companheiros de viagem, como ela colocou. E cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu destino. Não significa que a gente não vai amá-los, mas saber que se amanhã ou depois eles não estiverem ao nosso lado, que a gente sinta saudade, mas que a gente não sinta apego, porque isso vai prejudicar. Quem estiver do outro lado vai nos prejudicar. Isso vale também, no nosso caso aqui que a gente lida com animais, também serve com os animais, que também é difícil. É difícil ver um animalzinho às vezes partindo e, puxa, e agora? Outro livro que é bem interessante, que tem a ver com a Patrícia, chamado O Talismã Maldito. Puxa, que nome estranho. Ele foi escrito pelo Antônio Carlos, também psicografia da Vera Lúcia, que é a tia da Patrícia. E o Antônio Carlos, ele era o coordenador da Casa do Escritor, que era uma colônia espiritual, segundo o relato da Patrícia, que servia para pessoas que iriam psicografar, que estavam aprendendo, né, algumas técnicas para psicografar. E o Antônio Carlos, ele era meio que o mentor da Vera Lúcia, que é a médium que psicografou o livro. Tem vários livros dele, vários romances dele, e nesse livro ele também fala um pouco sobre o desapego, apesar do nome ser um pouco estranho, né, do livro, mas esse trecho é bem interessante também. Só sofre quem perde, só perde quem possui. Se não possuímos nada, ou se não estivermos apegados a nada, não há sofrimentos. Desapego não é sinônimo de desamor. Podemos ser desapegados e amar profundamente. A gente consegue? Eu não consigo. Tá, mas vamos exercitar isso. Vamos tentar agora, nesse momento. Pensa em alguma coisa que, puxa, não vivo sem. Tá, mas e se amanhã ou depois eu não estiver mais aqui? Vamos tentar fazer esse exercício. É um exercício. E o exercício precisa ser repetido várias vezes para a gente aprender. Então, desapego, soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, fluir, viver no presente sem o peso do passado, sem expectativas para o futuro, saber da nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpas,
como um balão, que se a gente soltar, vai embora. Viver o momento presente. Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro, às vezes a gente se liga tanto ao passado, esquece de viver o presente. E se a gente conseguir exercitar isso, a gente consegue, pelo menos, começar a entender o que é o desapego. Deixar as coisas fluírem normalmente, como precisam ser. Repito, é um exercício para todos nós. Então, o desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Então, essa era a lição para a gente pensar um pouquinho. Talvez num primeiro momento a gente não consiga absorver tudo, a gente não consiga exercitar tudo, que é absolutamente normal, mas pensemos a respeito, pelo menos, que esse é o objetivo do Espiritismo. Pensar, fazer a gente pensar. Não é porque eu estou falando aqui que é uma verdade absoluta, mas diante de tudo que a gente viu, de vários autores diferentes que a gente viu aqui, vamos pensar um pouquinho, quem sabe a gente consiga, né? Em algum momento, assim, sabe aquele start, aquele caiu a ficha? Ah, agora caiu a ficha, agora... Por que não a gente se prevenir de algumas coisas, para evitar sofrimentos desnecessários? Para a gente, para aqueles que estão ao nosso lado, enfim, seja lá qual for a situação. Então, essa era a mensagem de hoje. Agradeço a todos que estiveram presentes, aqueles que forem assistir também pela internet. Então vamos mais uma vez agradecer ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus por mais uma reunião, por mais uma oportunidade de esclarecimentos, por tudo isso que estamos recebendo aqui desta casa nesse momento, por essa equipe espiritual maravilhosa, para que ao sair daqui possamos também levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos que eventualmente a gente tenha, para que todos também sejam amparados e beneficiados espiritualmente. Pedimos também, Senhor, nesse momento, por irmãos que estão, de alguma forma, passando por sofrimentos, em leitos de hospitais, muitas vezes, ou mesmo em suas casas, para que recebam o alívio e o amparo necessário. Muitas vezes, para partirem em paz, para retornarem à casa do Pai em paz. E aqueles que aqui ficarem, que sejam confortados, que sejam amparados espiritualmente. Aos irmãos desencarnados que vieram aqui hoje e tiveram a oportunidade de assistir a essa palestra, que também recebam o auxílio e o amparo que cada um precisar para a sua jornada evolutiva. Que esses maravilhosos amigos espirituais que trabalham nesta casa amparem e abençoem a todos aqueles que de alguma forma estiveram ligados à nossa casa na reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus.